Olá meninos, tudo bem aí? Bom, então vamos resolver os problemas de vocês, né? Quem tá aí querendo ter um bom desempenho na prova dissertativa, né? Sobre basicamente a questão climática, os tipos climáticos e as formações vegetais. Espero que o material aqui contribua com vocês e que vocês consigam tirar a nota que querem, que precisam, né? Tudo vai dará certo, com certeza, né? E estaremos com a maior tranquilidade nesse final de ano, beleza? Ó, então a primeira coisa é o seguinte: tipos climáticos. O que eu preciso saber sobre isso? Primeira coisa, eu preciso saber quais são os principais tipos climáticos do mundo. Outra coisa, eu preciso, a partir do momento que eu tenho um mapa, eu tenho que saber dizer aquele ponto marcado no mapa, aquela cidade marcada no mapa, aquela região marcada no mapa, que clima ela apresenta. E como é que eu vou ter essa informação? Muito bem. Se a gente partir do Polo Norte em direção ao Equador, o que a gente vai ter? Nós temos aí, do Polo Norte até o Círculo Polar Ártico, nós temos o clima polar. Esse clima vai se repetir no hemisfério sul. Tudo que você tem para o hemisfério norte, você tem para o hemisfério sul em termos climáticos. Então, para o hemisfério norte, do Polo Norte até o Círculo Polar Ártico é clima polar. Vale também para o hemisfério sul, do Polo Sul até o Círculo Polar Antártico. Depois, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, ou entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, nós temos o clima temperado, ok? Terceiro, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, entre os dois trópicos, eu tenho a chamada zona intertropical, onde vai aparecer o clima tropical e os seus subtipos, né? E na área próxima à linha do Equador, que é aquela área, né, que recebe insolação, recebe os raios solares de maneira direta praticamente o ano todo, você tem o clima polar. Desculpa, polar. Eita, lelê, clima equatorial, né? Então ficou assim, do norte para o sul, né? Do norte para o sul você tem clima polar, depois você tem o clima temperado, depois você tem o clima tropical e na área próxima ao Equador, clima equatorial. Tranquilo? Beleza? Ó, o que mais que eu ia falar para vocês? Então essa é a primeira coisa. Outra coisa que você tem que saber é, para cada tipo de clima, você vai ter uma vegetação associada. Você tem que saber fazer essa associação. Ah, clima tal, vegetação tal. Aí você vai dizer, nossa, tô lascado, ou lascada, como é que eu vou conseguir fazer essa associação? Primeira coisa, gente, existem os nomes das formações vegetais, é claro que você vai ter que conhecer esses nomes, mas do ponto de vista das características da vegetação, é importante dizer, as características da vegetação, elas vão refletir as características climáticas. Então, o clima vai dar, digamos, ou vai orientar as características da vegetação, né? Vai determinar as características da vegetação. Então, há algumas regrinhas gerais. Regrinhas gerais são as seguintes. Primeiro, todo clima bastante chuvoso, todo lugar que é bastante chuvoso, você tem uma vegetação bastante exuberante. Quanto mais água, mais variada é a vegetação, maiores são as árvores, maior a diversidade de vegetais, né? Você tem aí uma vegetação mais arbórea, ou seja, um maior número de árvores. Quanto mais seco for ficando o clima, mais acanhadas ficarão as árvores, mais acanhada ficará a vegetação, mais simples ficará a vegetação. Então, num lugar onde você não tem nem tanta chuva, nem tão pouco chuva, quer dizer, mais ou menos, como a gente diz, você vai ter o quê? Você não vai ter árvores tão grandes, você vai ter arbustos, que são, né, os vegetais de pequeno porte, você vai ter gramíneas. Nos lugares realmente pouco chuvosos, aí você vai ter uma vegetação muito simples, né? O que acontece, por exemplo, na área polar, onde a formação vegetal, que a gente chama de tundra, é uma formação vegetal uma formação vegetal bastante simples, tá? Então, regra, lugar chuvoso, vegetação complexa, variada, exuberante, clima mais seco, vegetação mais simples, menos variada,
com árvores de menor porte, sem árvores às vezes só com gramíneas, tranquilo? Bom, então estamos combinados nesse começo. Primeiro, o clima polar, já falamos qual é a área do planeta onde ele se localiza, né, entre os polos, né, e os círculos polares. Características, bom, você vai ter que ser capaz de olhar para o climograma de um determinado lugar, de uma determinada cidade, e determinar, bom, esse climograma se refere ao clima tal. Como é que eu faço isso? Quando você pega um climograma, importante lembrar, você tem duas colunas, tá? Uma coluna representa os valores de temperatura, medidos em graus Celsius, né? Os valores em graus Celsius. Na outra coluna, você tem os valores de umidade, né? A umidade medida aí em milímetros, tá? Lembrando que 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro por metro quadrado. Bom, você tem as barrinhas mês a mês. Teoricamente são 12 barrinhas, né? Cada uma dessas barrinhas representa a quantidade de chuvas naquele determinado mês. Ah, mas eu peguei um gráfico onde não tem uma barra num determinado mês. Ó, significa que nesse mês não teve chuva nenhuma, tá? E a curva, que sempre vai aparecer, essa curva representa a variação de temperatura, tá? Então, as barras, a quantidade de chuvas mês a mês. A curva, a variação de temperatura, tá? Bom, cuidado na hora que você olha, por exemplo, eu tenho aqui uma determinada coluna, tá? Você sabe que a coluna representa a quantidade de chuvas. Quando você for procurar o valor, cuidado para não olhar no eixo Y errado, digamos, né? Olha no eixo Y referente à pluviosidade. A mesma coisa quando você tem a variação de temperatura. Você quer pegar um valor de temperatura? Cuidado, procure o valor no eixo Y equivalente aos graus Celsius, né? A variação de temperatura. Tem um outro elemento que é a chamada amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre a maior média de temperatura registrada menos a menor. Em termos do gráfico, né, se você quiser olhar visualmente, se eu tenho um gráfico que faz isso aqui, né, ó, eu pego o ponto mais baixo, o ponto mais alto, né, e aí você pega e calcula essa distância aqui, que é exatamente a amplitude térmica. Tudo bem? Ó, o clima polar, muito fácil de determinar as características, temperatura muito baixa, temperatura abaixo de zero a maior parte do ano, pouca chuva, afinal se a água está congelada, você vai ter pouca transpiração, evapotranspiração e tal, e pouca chuva. É o único gráfico que você vai perceber, a maior parte do ano, temperatura abaixo de zero. A vegetação associada ao clima polar chama tundra. É uma vegetação simples, formada basicamente por musgos e líquens. É uma formação vegetal que não teria como não ser diferente, né? Quer dizer, é uma formação vegetal bastante simples, afinal é um ambiente bastante frio e pouco chuvoso. Então é claro que é uma vegetação de pouca complexidade. E essa vegetação, ela na verdade vai aparecer e vai se desenvolver naqueles meses do ano, que são poucos, né, no verão, quando o solo descongela, porque com o solo congelado não tem vegetação. Então, nos meses do ano onde a temperatura passa de 0 grau, o solo descongela e é exatamente nesse período que a tundra vai se desenvolver, tá certo? Tanto que os vegetais, né, a tundra ela se reproduz muito rapidamente, exatamente porque o ciclo de vida da tundra é curto, porque depois quando a temperatura voltar às casas negativas, você não tem mais vegetação, tá? A tundra é formada basicamente por musgos e por líquens. Depois, entre os círculos polares e os trópicos, isso vale para Círculo Polar Ártico, ao Trópico de Câncer, e Antártico ao Capricórnio, nós temos o clima polar. E o polar tem alguns subtipos. Primeiro, não, desculpa, oh meu Deus do céu, vou repetir, viu gente? Entre os trópicos e os círculos polares, vale para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, o clima é temperado, tá? Temperado. Falei outra coisa antes, tá errado, é temperado. E tem os subtipos do temperado. O primeiro subtipo é o temperado continental, ou seja, são as áreas entre os trópicos e os círculos polares no interior dos continentes. Então a caracterização básica é ainda uma temperatura baixa, né? Uma quantidade de chuvas que assim é maior do que a tundra, mas é bem menor do que as áreas tropicais, tá certo? A formação vegetal
né, as formações vegetais que a gente tem no clima temperado continental são a taiga, floresta boreal ou floresta de coníferas, que são, né, lembrar das coníferas aí, são os pinheirinhos de Natal, tá certo? É uma floresta basicamente homogênea, você tem basicamente uma única formação vegetal, ou poucas formações vegetais. É um bioma bastante desmatado, né, porque, principalmente no caso do Canadá, a gente sempre fala disso, o Canadá ele aproveita a taiga para indústria de papel e celulose, tá certo? Bom, ainda no temperado continental, a gente tem as chamadas pradarias. As pradarias, elas são, na verdade, gramíneas. Então lembra, pradaria é grama temperada. Não é grama temperada com sal, não, meu. É grama de clima temperado. Tá certo? Uma vegetação rasteira, a gente fala, né, o nome chique para isso. É uma vegetação herbácea, tá certo? Muito utilizada, por exemplo, para a prática da pecuária, como pastagem natural. Tranquilo? Bom, o temperado oceânico. O temperado oceânico ele vai aparecer, né, exatamente, sendo temperado entre os trópicos e os círculos polares, mas nas áreas litorâneas. Aí você vai dizer, mas o que tem? Qual a diferença entre estar na área litorânea e numa área mais no interior do continente? Toda a diferença. Quando você está na beira do mar, você primeiro tem mais chuva, porque você recebe o tempo todo ventos que vêm do oceano, e todo vento que vem do oceano obrigatoriamente traz umidade. Sim? Essa é a regra geral. A outra coisa, a água, o oceano funciona para a dinâmica do clima, para o clima como um depósito de calor. Não esqueçam disso não, né? O oceano retém calor. Então, numa área próxima ao oceano, a variação de temperatura, né? A amplitude térmica, por exemplo, diária, a diferença de temperatura entre a hora mais quente e a hora mais fria, é muito menor do que nas áreas continentais. Porque quando anoitece, por exemplo, as cidades litorâneas elas têm a companhia, digamos, da água do mar, que é uma retentora de calor. Tá certo? Então a principal diferença aí entre o temperado continental e o temperado oceânico é que o temperado oceânico é mais quente e com menor variação de temperatura, tá certo? E também mais chuvoso do que o continental. A vegetação associada ao temperado oceânico é a floresta temperada, muito comum aí na Europa e tal, né? É uma floresta decídua ou caducifólia, portanto perde as folhas numa determinada estação do ano para, né, evitar a perda de água. Que mais que a gente tem? O clima mediterrâneo. Gente, o clima mediterrâneo é o seguinte, o clima mediterrâneo vai aparecer em áreas temperadas, mas são áreas, embora do clima temperado, áreas que acabaram assumindo algumas características bem particulares. O clima mediterrâneo recebe esse nome porque ele é predominante nas áreas que estão nas bordas, né, nas margens do mar Mediterrâneo, que é exatamente aquele mar que separa a Europa da África. Então aparece ali, portanto, o sul da Europa, norte da África, mas esse tipo climático foi percebido também na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, foi percebido na África do Sul, foi percebido no Chile, foi percebido na Austrália. Como que é o Mediterrâneo? O Mediterrâneo é o seguinte, é bom a gente sempre faz um paralelo com o clima tropical brasileiro. O tropical brasileiro, como é que é? A gente está acostumado. Verão com chuva, inverno sem chuva. Né? Verão chuvoso, inverno mais seco. O Mediterrâneo é trocado. O Mediterrâneo é verão seco e inverno chuvoso. Tá? Então lembra aí. O Mediterrâneo é, abre aspas, o oposto do brasileiro. Porque ao invés do verão ser chuvoso, o inverno é chuvoso. Tranquilo? Ficar esperto, gente, porque quando você tem a curva de variação de temperatura, o que acontece? Se você tem uma curva onde os meses mais quentes estão no meio do ano, quer dizer que você está no hemisfério norte. Se você tem os meses mais quentes, né, no final e no início do ano, você está no hemisfério sul. Né? Lembrar que nós estamos no hemisfério sul e o nosso verão é no final, no começo do ano. Oficialmente, né, entre o dia 21 de dezembro e o dia 21 de março. No hemisfério norte, ao contrário. Tá? O verão do hemisfério norte é do dia 21 de junho ao dia 23 de setembro. Tranquilo? Ó, a vegetação do clima mediterrâneo não podia ser mais fácil para vocês.
chama vegetação mediterrânea. Ela, na verdade, vai ser formada por arbustos, tá? E gramíneas, porque você vai dizer, mas é muito chuvoso, é pouco chuvoso. Na verdade, você tem duas situações bem diferentes. Você tem um inverno mais chuvoso e um verão mais seco. Então, a vegetação, ela não pode ser nem tão arbórea, né, como uma área mais chuvosa, ou seja, com tantas árvores, mas também não é só vegetação rasteira, porque eu tenho uma estação chuvosa. Então você vai ter aí, né, a presença de uns arbustos, árvores de pequeno porte e vegetação rasteira. Clima equatorial úmido. Cara, o equatorial, nas áreas próximas à linha do Equador. Próximas à linha do Equador. Cara, esse é o lugar mais chuvoso do mundo. É o mais chuvoso do mundo e o mais quente, né? Por quê? Porque é uma área, por ter uma latitude baixa, é uma área que recebe os raios solares de maneira direta durante a maior parte do ano, e é uma área a área equatorial é uma zona de baixa pressão atmosférica. Se vocês se lembram, os ventos que transportam umidade também, eles se deslocam de zonas de alta pressão atmosférica para zonas de baixa pressão atmosférica. Então a área equatorial, por ser uma área de temperatura maior, é uma área de baixa pressão atmosférica. Portanto, é uma área que recebe ventos. E esses ventos, eles trazem umidade. Então é a área mais chuvosa do mundo também. Se você bater o olho no climograma, se você olhar as barrinhas, você olhar que as barrinhas elas são, digamos, sempre muito grandes, digamos assim. E você tem algumas barrinhas batendo na casa de 350, 400 milímetros de chuva por mês, pode saber que é equatorial. Outra coisa, a variação de temperatura no equatorial é muito pequena. Tá? Você vai dizer assim, o mês mais quente é 2 ou 3 graus mais quente do que a média mais fria. A diferença entre a maior média e a menor média é muito pequena. Tranquilo? Sossegado? Bom, o que mais que a gente podia falar? A vegetação associada ao equatorial é a floresta equatorial, que aqui na América do Sul chamamos de floresta amazônica, tá certo? As características dela, né? A floresta amazônica é uma floresta latifoliada, as folhas são grandes, é uma floresta higrófila, ou seja, adaptada ao excesso de água. É uma floresta perene, ou seja, ela não perde as folhas numa determinada estação do ano, até porque ela não precisa. Não vai ter estação seca para você proteger da perda de água, porque quando o vegetal perde a folha numa determinada estação, como acontece, por exemplo, na floresta temperada, o que vai acontecer? Um mecanismo para que o vegetal perca menos água. Agora, no caso do equatorial, tem bastante chuva o ano inteiro, tá? Então, a vegetação é perene, né? Ou seja, é sempre verde e não perde as folhas. É uma floresta densa, portanto, há uma grande concentração de vegetais e heterogênea, ou seja, você tem uma grande biodiversidade. Tranquilo? O que mais que a gente tem aí? O clima tropical típico, ou tropical semiúmido, ou tropical continental, né? É aquele que vai, digamos, predominar no Brasil, né? Exatamente entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, um pouco mais afastados aí da linha do Equador. Bom, o tropical é o seguinte, verão, são duas estações bem definidas. É verão chuvoso e inverno seco. Acabou. Verão chuvoso e inverno seco. Pimba. Tá? Então você tem essas duas estações, é fácil de verificar e é fácil de lembrar também, porque nós vivemos numa área tropical. Então, no verão a gente apavora com chuvas em excesso, enchente e tudo mais, e no inverno com falta de chuva, seca, queimadas e etc. A vegetação associada ao tropical típico ou semiúmido é a savana. Savana que no Brasil recebe o nome de cerrado. Característica da savana ou cerrado: você tem arbustos, que são vegetais que não são tão altos quanto uma árvore, ou seja, uma árvorezinha, abre aspas, com gramíneas. Então a gente costuma dizer, né? São gramíneas intercaladas por pequenos arbustos. Árvorezinha, graminha, árvorezinha, graminha, árvorezinha, graminha, árvorezinha, graminha. Tá. Pá, 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 pá.
Isso é a savana ou cerrado. Você tem também, em áreas próximas aos desertos, você tem um tipo de vegetação chamada de estepe. Nome estranho, né? Estepe, cara. É o seguinte, as estepes elas vão aparecer em áreas de climas semiáridos, né? Ou seja, áreas árido é a mesma coisa que deserto. Então, semiárido são áreas quase desérticas, tudo bem? Áreas quase desérticas. Nessas áreas quase desérticas, você tem uma vegetação que assim não chega a ser uma ausência total, como acontece no deserto, mas assim uma vegetação bem simples, porque o semiárido já é marcado por uma quantidade de chuvas pequena, né? Então aquela região do Sahel, por exemplo, que fica a sul do deserto do Saara, é uma área, por exemplo, que você tem estepes, tá certo? O que mais? O tropical litorâneo, no caso do Brasil, né, as áreas principalmente do litoral do Nordeste. O tropical litorâneo no Nordeste brasileiro ele tem uma característica bastante especial, porque no litoral nordestino e só lá, no caso do território brasileiro, você tem uma característica parecida com o clima mediterrâneo. Ou seja, no litoral do Nordeste chove mais no inverno do que no verão, né? Tanto é que a gente fala, putz, você pode ir para lá de boa no carnaval que você não vai pegar chuva. Quantas vezes você viu alguma manchete dizendo: nossa, nesse carnaval o trio elétrico comandado pela cantora Ivete Sangalo teve problemas por causa do excesso de chuvas? Não é isso não. Agora, porque chove mais no inverno. Agora, quantas e quantas vezes você ouviu falar, putz, né, a rainha de bateria da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, ela está chateada porque sua fantasia estragou porque choveu pra caramba, tá certo? Então, ficar esperto aí com o tropical litorâneo. Na região tropical litorânea, a vegetação típica é a floresta tropical, né, que aqui no Brasil a gente chama de Mata Atlântica, que tem assim características muito parecidas, até muitas características parecidas com a Amazônia, tá? São florestas pluviais, né? Tanto a floresta amazônica quanto a Mata Atlântica são florestas pluviais, portanto, são florestas pluvial tem a ver com chuva, são florestas que estão em ambientes com bastante umidade. Tranquilo? O tropical semiárido a gente acabou de falar, é uma coisa quase árida, quase desértica. Para identificar o climograma é muito fácil, dos todos os climas do Brasil, é aquele que apresenta a menor quantidade de chuvas, então você vai ter no semiárido, inclusive alguns meses, com barrinha zero, ou seja, sem chuva nenhuma, e a vegetação associada se chama caatinga, tá? Que é basicamente formada por cactos, vegetação arbustiva de pequeno porte, claro, uma vegetação mais simples, exatamente porque ela tem pouca água disponível, né? A gente tem até um termo técnico para isso, né? A vegetação xerófita, ou seja, adaptada a pouca água. Tudo bem? Sertão nordestino, naturalmente. Se você quiser ver alguma outra imagem sobre caatinga, você procura, se você tiver tempo, claro, você procura lá nos outros vídeos do canal, tem alguns vídeos sobre caatinga que eu gravei nos sertões de Alagoas, Pernambuco e Sergipe, tá? No meio do ano. O que mais? O Pantanal, né? Lembrar aí que o Pantanal é uma área que cobre parte do Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul, é uma área de planície, uma planície alagada, uma planície inundada pelo Rio Paraguai. E exatamente a presença dessa planície inundada é que faz com que o Pantanal tenha aí uma formação vegetal variada. Você tem no Pantanal aí tipos vegetais de praticamente todos os biomas brasileiros. Tudo bem? Vejamos, o clima subtropical, sub é abaixo de, tropical quer dizer abaixo do trópico de Capricórnio. Só que na verdade, geograficamente, falar abaixo está errado. Não é abaixo, é a sul do trópico de Capricórnio. No caso do Brasil, esse clima vai aparecer de maneira bem característica no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Tranquilo? Característica, de todos os climas do Brasil, é o mais frio, é o único que você vai ter temperaturas mínimas na casa, sei lá, aí de média mensal mínima, na casa de uns 10 graus Celsius. Isso pro Brasil é muito frio, porque você está numa área já, pro Brasil, tá, gente? Pro Brasil eu considero muito frio. Você está numa área já afastada do Equador. A quantidade de chuvas é regular,
você vai perceber que as barrinhas, a altura das barrinhas do clima subtropical, a altura é mais ou menos a mesma, não tem grandes variações. Tranquilo? E a vegetação, as vegetações associadas são a mata das araucárias, né, típica do Paraná e tal, que é o pinheiro do Paraná, e embora você tenha, eventualmente, você tenha informações de araucárias, por exemplo, no Campos do Jordão e tudo mais, e os pampas, né? Os pampas, na verdade, é um nome para a América do Sul, para as pradarias. Então, pradarias é um nome genérico. Na América do Sul, você usa pampas. Os pampas aparecem também como uma formação vegetal associada ao clima subtropical. Vegetação de montanha. Gente, em áreas muito montanhosas, o que acontece? Quando você tem uma variação muito grande de altitude, você tem uma variação muito grande de temperatura. Em média, a cada 200 metros que você aumenta a altitude, você varia a altitude, você diminui 1 grau na média de temperatura. Então, se eu tenho, por exemplo, uma cordilheira, como a Cordilheira dos Andes, que é aquela montanha que atravessa a costa oeste da América do Sul, Chile, Peru, Bolívia, tal. Fala? E cabeça lerda. A Cordilheira dos Andes, ela tem, por exemplo, regiões com 6.000 metros de altitude. Então eu pego, por exemplo, uma área perto do Equador, que teoricamente vai ter clima equatorial. Só que esse ponto está num lugar muito alto, a vegetação não vai ser mais a floresta equatorial. Na verdade, se você olhar numa área montanhosa, do topo da montanha à base da montanha, numa área equatorial, você vai ter a mesma sucessão de vegetações que você tem dos polos em direção ao Equador. Então, no topo da montanha, que é frio para burro e é congelado quase o ano inteiro, você tem tundra. Depois, um pouco mais abaixo, você pode ter alguma coisa como taiga ou floresta temperada. E assim vai, até você chegar como é que fala? Na área que é a altitude mais baixa, que realmente vai apresentar as características, né, da região onde a cidade está localizada. A cidade ou o ponto que você está considerando. Moçada, então acho que é isso. Tá? Espero ter ajudado. Se precisarem de alguma coisa, sintam-se super à vontade, tá? Para perguntar. E que vocês tenham uma ótima prova semana que vem. Um abraço, fui!